somos o que fazemos de nós. Valdemir Aparecido Cunha. Introdução. Quando Jesus Cristo, o guia e modelo mais perfeito que Deus ofereceu aos homens, informou a necessidade de conhecermos a verdade, pois que ela nos permitirá a liberdade, apresentou-nos a chave capaz de abrir as algemas da nossa ignorância, consequentemente ampliando o leque da nossa visão e facultando nossa conscientização sobre os reais valores da vida. O Mestre apontou, naquele momento histórico, a quem quisesse ouvi-lo, os caminhos dos estudos, das reflexões, da responsabilidade e da maturidade espiritual, posturas nobres, com solidez suficiente para nos manter no mundo físico, de curta duração, com os olhares voltados para a vida espiritual, eterna, infinita, imortal. Posteriormente, o Divino Amigo enviou-nos Allan Kardec, assessorado pela expressiva e fecunda equipe do Espírito da Verdade, e ambos, num esforço hercúleo e profícuo, legaram à humanidade a codificação kardeciana, que é que existe, no mundo, de mais completo e atual com respeito à espiritualidade. Tem, portanto, o presente livro a proposta de oferecer aos leitores estudos, reflexões, análises e comentários sobre as valiosas e imprescindíveis lições do Cristo, sob a égide da lucidez e do bom senso de Allan Kardec. Trata-se de singela contribuição que se soma a tantas outras, ficando à disposição dos interessados. Em momento de intensos desafios, no roteiro da jornada terrena, imprescindível se torna que realmente saibamos de onde viemos, o que aqui fazemos e para onde vamos. Mesmo mergulhados em grandes sacrifícios e infindáveis renúncias, sigamos determinados em busca dos recursos que a providência divina espalhou ao nosso redor, manipulando-os devidamente para extrairmos o néctar da evolução espiritual. Em nenhum momento da humanidade tivemos tantas informações como nos dias atuais, mas ainda identificamos no seio das coletividades incontáveis gemidos de dor, de angústias, de insatisfações e de conflitos, sinais evidentes de que ainda não logramos conhecer e usufruir a verdade que liberta. Estudemos Jesus e Kardec, por certo, as portas da compreensão se abrirão para a entrada de um futuro indiscutivelmente promissor. 1. Abortar o feto anencefalo é matar quem muito precisa da nossa ajuda. O aborto provocado é um crime, qualquer que seja a época da concepção. Há sempre crime, quando se transgride a lei de Deus. A mãe, ou qualquer pessoa, cometerá sempre um crime ao tirar a vida à criança antes do seu nascimento, porque isso é impedir a alma de passar pelas provas de que o corpo devia ser o instrumento. Questão 358, de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec. Dentro da lógica e da evidência da realidade, não temos dúvidas em concluir que somos espíritos eternos, criados por Deus na simplicidade e na ignorância, tendo como objetivo atingir a perfeição, onde lograremos usufruir da paz e da felicidade que tanto almejamos. Mas, no contexto dessa longa jornada, que nos conduzirá do estado inferior à angelitude, fazemos uso do livre-arbítrio e do esforço próprio. A providência divina, no âmbito da sua sabedoria, fraternidade e justiça, nos aquinhoa com os recursos e mecanismos de que temos necessidade, visando a concretização da nossa proposta de evolução, mas a tarefa de crescer espiritualmente é totalmente nossa. Somos absolutamente livres para decidir e escolher caminhos, devendo apenas, dentro da lei de ação e reação ou de causa e efeito, colher os reflexos de cada ação praticada. Do que plantares, colherás. Paulo, Gálatas, 6,8. Com relação ao aborto, esse lamentável e covarde gesto de aniquilar o corpo em formação, de quem não tem como se defender, podemos imaginar a seguinte comparação. Um familiar querido, numa ação equivocada, desobedecendo às leis de trânsito, sofre um grave acidente, ficando com visíveis sequelas em seu corpo. Necessita dos serviços hábeis de médicos competentes, remédios adequados, hospital bem equipado e corpo de enfermagem bem estruturado, para que recupere a normalidade do seu físico ferido. Qualquer um de nós que amamos a criatura do exemplo citado faremos o máximo esforço e nos dedicaremos ao extremo para vê-la refeita e saudável. Movimentaremos toda a nossa potencialidade em favor da sua recuperação. Deixá-la à própria sorte seria comportamento desumano e infeliz.
Diante do familiar recuperado nos exultaremos de alegria e contentamento e ele se desdobrará em agradecimentos por todos que o socorreram. Vislumbremos, agora, na tela da imaginação, o sofrimento de um espírito, também querido familiar nosso, depois de ter falido na sua existência física, deixando o mundo material pelas nefastas vias do suicídio, mediante o disparo de uma arma de fogo contra sua cabeça. O ferimento provocado no corpo físico, por deliberação própria, em momento de aflição e desespero, deixando fortes sequelas em seu corpo espiritual, ao ponto de remetê-lo ao mundo dos desencarnados em grave estado de perturbação e desequilíbrio, somente poderá ser sanado com a volta do espírito, numa nova reencarnação, para reparar na matéria os danos perpetrados. Precisa ele de um novo corpo, a se formar no ventre de uma mãe que possa entender as suas dores e angústias. Acontece então a gravidez, e esse espírito ferido, desarrumado, perturbado e sofrido, cheio de esperança na harmonização emocional, psíquica e física, comanda a formação do novo corpo, que tem como modelo o seu perispírito. No entanto, o seu perispírito, devido ao suicídio de ontem, encontra-se estrambelhado, o que determinará a formação de um corpo também estrambelhado, dando origem a um feto anencéfalo. Mas, nessas condições, quanto mais tempo o espírito ficar ligado à matéria, mais condições tem de reparar os danos perispirituais. Assim, mesmo que o feto do anencéfalo viva tão somente até o seu nascimento, ou quem sabe um pouco mais, terá o espírito reencarnante feito um valioso trabalho de reequilíbrio mental e emocional. Abortá-lo será negar-lhe a possibilidade de recuperação. Isso acontecendo, o espírito ferido vê suas esperanças se esvaírem. Onde, então, os nossos princípios cristãos? Onde o nosso amor e fraternidade por um familiar necessitado? Como determinar a morte de um ser amado, cujas mãos suplicantes nos imploram socorro? Abortar o feto anencéfalo. Em nome do amor, não façamos isso. 2. Alcoolismo juvenil, uma omissão familiar. Não se educa sendo deseducado. Não se disciplina sem estar disciplinado. Amélia Rodrigues, no livro Sementeira da Fraternidade, psicografia de Divaldo P. Franco. Cresce no meio jovem o consumo de bebidas alcoólicas. Bares, restaurantes, lanchonetes, clubes sociais e avenidas estão repletos de jovens que, displicentemente, fazem uso, em larga escala e abertamente, das bebidas deletérias e nocivas que não só desfiguram e arrasam o corpo, como também agridem e violentam o caráter. Contra outros tipos de tóxicos levanta a sociedade, mesmo que palidamente, no combate, nem sempre eficaz, mas o álcool, esse veneno livre, campeia solta, e quase sempre apoiado por grandes e bem produzidas campanhas de mídia e aceito com naturalidade por nós. Tomar um gole ainda hoje, em pleno século XXI, quando o homem já foi à Lua, passeou com um robô de controle remoto em Marte e avança esplendidamente em todos os setores da ciência, inclusive em conhecimentos de medicina, é um ato de afirmação do jovem, como sinônimo de que ele já começa a adentrar o sonhado mundo dos adultos. Puro engano. Pena que a sua visão de vida e os seus objetivos na existência, muito acanhados, não lhe permitam identificar, também por falta de conscientização que o adulto não lhe deu, o abismo em que está mergulhando. Uma organização infanto-juvenil, em formação, sem dúvida, com ingestão de álcool não poderá possuir a saúde que teria se evitasse o consumo de tão corrosiva substância. Isso, evidentemente, sem citar os estragos morais da personalidade. Mas o problema é muito sério e de uma gravidade sem conta. Temos, sim, necessidade de maior participação de nossas autoridades constituídas, que muitas vezes laboram com grandes deficiências de material humano e de equipamentos, ante a situação caótica em que vive a sociedade. Precisamos também que o comércio de bebidas alcoólicas não venda essa tragédia engarrafada ou enlatada aos menores. No entanto, a solução só virá com a devida conscientização da família. Não haverá outro meio e nem outros mecanismos que evitem a derrocada da grande maioria dos nossos jovens. Já foi dito que a criança ou o jovem imitam o adulto. Isso significa dizer que se o jovem está utilizando o álcool é porque viu o adulto fazê-lo. E o que é mais grave, esses jovens, em grande escala,
consomem bebidas junto com seus pais ou responsáveis, em clima de festa, de euforia mesmo. Lamentável. Indiscutivelmente, pais que consomem álcool não têm moral para impedir que os filhos o façam. Não terão autoridade para dizer que faz mal à saúde física e ao caráter, pois que são escravos do vício. É triste, muito triste mesmo, identificar que muitos alcoólatras que afirmam não sê-lo se escondem atrás das bebidas sociais, sim, aquelas que se consomem nas rodas da sociedade. O alcoólatra não é somente aquele que se estende numa sarjeta, mas é todo consumidor de álcool. Dolorosa realidade a do alcoolismo juvenil, mais doloroso ainda constatar, sem qualquer equívoco, a omissão da família. Esses pais, indiferentes e descuidados, estimulam ou se omitem hoje, para, provavelmente, chorarem amanhã, quando dificilmente haverá tempo para reparos. Os nossos jovens precisam muito mais do que roupas da moda, carros do ano, motos envenenadas, escolas de alto nível, médicos especializados. Eles precisam de educação, que só virá por intermédio dos exemplos dos adultos, especialmente dos adultos com quem convivem. O jovem que se dá ao consumo de bebidas alcoólicas é, muito frequentemente, vítima da omissão familiar. Portanto, pouco vai adiantar a instituição de leis, normas, fiscalizações, se entre as paredes durar a indiferença continuar. Alcoolismo juvenil, a família precisa acordar. 3. Jesus, eu venci o mundo. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus, João, 16:33. Vencer o mundo é bem diferente de vencer no mundo. Sendo filhos de Deus, fomos criados na simplicidade e na ignorância, tendo como objetivo e meta chegar à perfeição. Isso, obviamente, fazendo uso do livre-arbítrio e do esforço próprio, contando sempre com os mecanismos de apoio e segurança oferecidos pelo Pai Celestial. No âmbito do Código Divino não existem privilégios a ninguém. Assim, cada criatura humana colherá o fruto decorrente da semente plantada, recebendo o reflexo de cada ação que praticar. Diante disso não podemos ignorar a importância que precisamos dar às prioridades que elegemos para a nossa vida, pois que, tendo a perfeição como meta a ser alcançada, todo o roteiro da existência terrena deverá manter em mira esse objetivo, uma vez que a paz que sonhamos e a felicidade que buscamos nascerão do equilíbrio das nossas atitudes. Portanto, nossas conquistas e vitórias neste mundo serão relevantes à medida que nos assegurem prosperidade espiritual. Quando Jesus afirmou que venceu o mundo, estava informando a humanidade que a verdadeira batalha a ser ganha é aquela que travamos, diariamente, contra as paixões inferiores e os arrastamentos de baixo nível que ainda insistem em nos fazer infelizes. Muitos vencem no mundo, obtendo poder, glória, fortuna, destaque, fama, prestígio e tanto mais e perdem moralmente, pois que fazem uso dos mais sórdidos métodos para alcançarem os postos que carregam em mira. Não raras vezes triunfam sobre a dor e o sofrimento do próximo, abrindo as portas para o retorno, contra si mesmos, das consequências que decorrem dos atos nefastos que difundiram. No âmbito da irresponsabilidade, alimentam o mal que, indubitavelmente, no futuro, atingirá seus corações. Ganham no mundo físico, mas fracassam espetacularmente nas esferas espirituais. Ostentam troféus e estandartes terrenos para depois aflitivamente gemerem nas paragens do espírito. Atualmente, ante tantas informações e esclarecimentos, não se pode mais negar que somos espíritos eternos, e que a presente existência terrena é apenas uma pequena etapa da nossa longa jornada evolutiva. No entanto, infelizmente, ainda vemos criaturas fazendo uso de seus dias como se fossem os últimos da sua vida total, se esforçando para extrair deles todo tipo de prazer e toda satisfação possível, mesmo que para isso tenham que ferir os mais comezinhos princípios da dignidade, nobreza e honradez. Obviamente, é um ledo e terrível engano acreditar que alguns fugídios momentos de suposta felicidade aqui na Terra, conseguidos a qualquer custo, poderão contribuir para que cheguemos à perfeição espiritual a que estamos destinados pelas sábias e justas leis de Deus. Não tenhamos qualquer dúvida, a nossa verdadeira e definitiva felicidade nascerá da felicidade que plantarmos nos corações alheios.
Foi por isso que Jesus ensinou: amai-vos uns aos outros. João 13:34. Sem ilusões, não acreditemos que todas as vitórias obtidas no mundo físico nos assegurem uma boa posição no mundo espiritual, mas sim somente aquelas que tiveram como proposta a nossa melhoria interior. Aquelas que nos ajudaram no combate ao orgulho e ao egoísmo, que tantos males e prejuízos nos têm causado. Os tempos são chegados, sim, são chegados para que tenhamos a mais absoluta convicção de que os valores a serem conquistados são aqueles que sustentam a nossa evolução como espíritos eternos que somos, mesmo que para isso, aparentemente, tenhamos que perder aqui no mundo. Assim, nos preocupemos, a exemplo de Jesus, em vencer o mundo, e, não, a qualquer custo vencer no mundo. Reflitamos. 4. Refletindo sobre a criança. Qual é, para o espírito, a utilidade de passar pela infância? Encarnando-se com o fim de se aperfeiçoar, o espírito é mais acessível, durante esse tempo, às impressões que recebe e que podem ajudar o seu adiantamento, para o qual devem contribuir os que estão encarregados da sua educação. Questão 383, de O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. Trazendo na bagagem um mundo de sonhos e de esperanças, em grande quantidade partem os espíritos do mundo espiritual para novos programas reencarnatórios, tendo em mente a concretização de propostas de redenção de um passado de equívocos e de ilusões e o exercício de novas e oportunas experiências, visando ao progresso e à prosperidade, rumo à perfeição a que todos estão destinados, conforme deliberações da providência divina. Aportando ao mundo físico, esses filhos de Deus se aconchegam aos braços paternos, na condição de crianças tenras e indefesas, ficando à mercê dos cuidados que lhes dispensarão os adultos. Com frequência afirmamos que a criança é o futuro. Quanto a essa constatação não paira nenhuma dúvida, apenas precisamos refletir madura e responsavelmente como estamos agindo com ela no presente, pois que necessita de referências dignas para que se torne homem de bem. Ouvimos dizer que nesses pequenos seres estão depositadas as esperanças de um mundo de serenidade e paz. Precisamos, então, com determinação e coragem, exemplificar a eles comportamentos de harmonia e fraternidade na convivência social. Acreditamos que as crianças que nascem diariamente carregam no íntimo a promessa do bem e da solidariedade. Assim, não podemos permitir que sejam contaminadas pelo mal, e, dentro das nossas possibilidades, devemos empreender todos os esforços, visando combater orgulho e egoísmo que, porventura, se apresentem em seus tenros corações. A ingenuidade e a meiguice das crianças expressam a luminosidade da candura e da alegria e, para que possam clarear os caminhos da humanidade, necessitam que não as abandonemos às trevas da ignorância, da indiferença e do descaso. Obviamente, no presente, necessitam de alimentação condizente, roupas, brinquedos, remédios e outros, mas, para que se realizem devidamente no futuro, não prescindem de educação eficaz, com base fundamentada na formação do caráter. Evidentemente, esses pequenos viajores se postam diante dos adultos de mãos estendidas suplicando por cuidados, respeito, amor, carinho, atenção e, principalmente, demonstrações de atitudes e comportamentos revestidos de moralidade, ética e decência. De posse de tais exemplificações, contarão com os recursos e mecanismos capazes de lhes assegurarem perspectivas de equilíbrio e honradez. Mas se identificarem nos pais ou responsáveis as diretrizes da desonestidade, da cupidez, da irresponsabilidade, das viciações e do desrespeito, não tenhamos dúvidas de que conhecerão, com muita rapidez, os caminhos que os conduzirão à falência moral. Não nos iludamos. Se pretendemos a construção de um mundo melhor, de uma sociedade mais digna, justa e humana, não privemos nossas crianças dos reais e imprescindíveis valores da vida. Não basta dizer e esperar que os nossos filhos sejam o futuro, permanecendo de braços cruzados. Imprescindível se torna que os habilitemos, devidamente, para que possam viver em paz nos dias do porvir. Vamos educá-los hoje para que não choremos amanhã. Pensemos nisso. 5. A determinação de recomeçar. Levantar-me e irei ter com meu pai. Lucas 15:18. Quando o filho pródigo,
descrito na parábola por Jesus, deliberou retornar aos braços paternos, após ter recebido sua herança e a desperdiçado em futilidades e ilusões, criou para nossa reflexão um dos mais significativos símbolos de arrependimento, coragem, determinação e maturidade. Reconhecendo seus equívocos, não vacilou em recomeçar, aceitando a condição de empregado da propriedade do pai, pois tinha consciência de que não merecia ser tratado mais como um filho, embora não esperasse a reação fraterna do genitor que, ao avistá-lo, o acolheu num abraço carinhoso e meigo. De nossa parte, inúmeras vezes também deliberamos seguir caminhos contrários àqueles que nos asseguram avanço moral, prosperidade intelectual e crescimento espiritual, criando a urgente necessidade de decidir por novos rumos e outras direções sustentadas pela esteira dos valores da dignidade, da honra e da honestidade. Se preciso, ergamo-nos da inércia, da apatia e do desânimo e, fortalecidos pela fé, deixemos a rede macia do comodismo em esperar que a vida nos dê tudo de forma gratuita e busquemos conquistar virtudes, empreendendo esforços para a extinção dos defeitos que ainda nos mantêm na condição de inferioridade e sofrimento. Se a tristeza insistir em povoar os nossos pensamentos e derramar insatisfações em nossa vida, levantemos a confiança em Deus e tenhamos a certeza inconteste de que o Pai Celestial, amoroso e bom, justo e perfeito, em circunstância alguma deixará de atender às nossas necessidades. Se a moléstia insidiosa continuar a nos manter no leito de dor, embora todos os esforços de médicos, hospitais e remédios, levantemos esperança nos dias do porvir, nos recursos que a tecnologia vem desenvolvendo, pois o amanhã poderá surgir com novas cores e propostas. Se familiares queridos deixaram o nosso convívio pelos mecanismos da desencarnação, renascendo para a vida espiritual, abrindo enorme lacuna em nossos corações, que se repletam de saudades, levantemos a certeza na imortalidade e prossigamos convictos de que um dia, no futuro, em outras dimensões vibratórias, novamente estaremos com eles. Se o abandono e a solidão estiverem nos acompanhando com frequência, escurecendo os nossos momentos e amargurando a nossa vida, levantemos a vontade de refletir e meditar, pois às vezes, diante do nosso comportamento e atitudes, quem sabe estaremos impedindo a aproximação das pessoas ao nosso redor. Se os recursos financeiros e materiais se escassearam, criando dificuldades e embaraços para que possamos honrar nossos compromissos, levantemos a força e a perseverança e saiamos a trabalhar ainda mais, na confiança de que o labor nos conduzirá a novas perspectivas. Se os filhos que chegaram ao nosso lar, para os quais nos empenhamos ao máximo visando educá-los e mostrando-lhes os caminhos da decência e da dignidade, resolveram não atender aos nossos insistentes apelos de moralidade, levantemos a paciência e esperemos pelas sábias lições da vida, que farão, certamente, aquilo que não conseguimos fazer agora. O filho pródigo, depois de perceber o equívoco cometido, diante do sofrimento decorrente da escassez de recursos financeiros por ter gasto a herança recebida de forma inútil, inconsequente e irresponsável, caindo no arrependimento, teve forças para levantar, sacudir a poeira e voltar ao lar paterno, nem que fosse na condição de um empregado do pai, para recomeçar a vida. Em oportunidades inúmeras, também nós, ao percebermos os erros e os enganos deliberados, temos absoluta necessidade de levantar a nossa vida e buscar o apoio de Deus para recomeçar, e, por certo, Ele também abrirá seus braços para nos acolher num abraço. Reflitamos. 6. O ideal sem ação é proposta ineficaz. O ideal mais nobre, sem trabalho que materialize, a benefício de todos, será sempre uma soberba paisagem improdutiva. Emmanuel, no livro Fonte Viva, item 39, Psicografia de Francisco C. Xavier. Nunca lograremos sucesso em qualquer empreitada se não soubermos combinar nosso ideal com o indispensável esforço na concretização da proposta, em realidade palpável. Não basta apenas idealizar, indispensável ação determinada e perseverante na materialização dos nossos sonhos. A semente é o projeto da árvore, mas, se não for colocada numa cova, regada e adubada convenientemente, não produzirá os frutos sádios que desejamos. A criança que a providência divina coloca em nossos braços, se não receber os recursos indispensáveis do carinho e da educação,
provavelmente terá imensas dificuldades em se transformar num homem de bem. O edifício confortável e seguro, imaginado detalhadamente pelo engenheiro, nunca sairá do chão rumo ao céu sem a participação efetiva de pedreiros, serventes, encanadores, eletricistas e pintores. Assim, também, a nossa vida. Se realmente desejamos ascensão e prosperidade espiritual, precisamos fazer a movimentação dos recursos que Deus, nosso Pai de eterna bondade e sabedoria extrema, nos disponibiliza, e que pululam em quantidade incomensurável ao nosso redor. Animados e conscientes, dentro desse contexto, a fé e a convicção formarão a base sólida para as nossas ações, buscando a transformação dos ideais que carregamos em realizações concretas e acabadas, produzindo os resultados desejados. Esperemos, sim, da providência divina, o amparo e o socorro de que temos necessidade, sem olvidar a parte que nos compete realizar. Mentes e braços precisam atuar juntos na pavimentação dos nossos sonhos e ideais, sustentados pelas sábias e indispensáveis leis do Criador. Permanecendo omissos e descuidados, pelos longos caminhos da vida, com certeza poderemos aguardar, para os dias do futuro, a colheita de sofrimentos e infortúnios, obviamente sem direito a lamentar os reveses nefastos que povoarão os nossos dias com aflições e amarguras. Não se tem notícias de que alguém tenha colhido uma safra, com honestidade e honradez, decorrente de uma lavoura que não foi plantada. Dentro do universo, toda criatura está sob os cuidados de outras criaturas, a não ser que não queira ir, então, por si mesma, deliberará seguir seu rumo na contramão da lógica e da razão, carregando consigo a responsabilidade pelos atos e atitudes que produzirão os respectivos reflexos em momento oportuno. Sonhar é preciso, alimentar ideais é indispensável, fazer projetos é a prática louvável. Materializá-los, no tempo, com determinação, perseverança e coragem, será a decisão sábia e oportuna, se é que realmente já vislumbramos e tomamos consciência dos caminhos que nos conduzirão à paz e à felicidade. Reflitamos. 7. O reflexo das emoções no corpo físico. Vives sitiado pela dor, pela aflição, pela sombra ou pela enfermidade. Renova o teu modo de sentir, pelos padrões do Evangelho, e enxergarás o propósito divino da vida, atuando em todos os lugares, com justiça e misericórdia, sabedoria e entendimento. Emmanuel, no livro Fonte Viva, item 67, psicografia de Francisco C. Xavier. Na condição de criaturas humanas, sendo racionais, pensamos, agimos, reagimos e temos sentimentos que geram emoções, e estas refletem diretamente em nosso corpo físico. Emoções saudáveis decorrentes de alegria, otimismo, resignação e compreensão das reais finalidades da vida nos promovem bem-estar. Já aquelas que nascem de tristeza, pessimismo, lamentação e inconformismo têm o potencial de nos causar danos e desequilíbrios, gerando desconforto e sofrimento. Muitas doenças que assolam a nossa constituição orgânica têm como base fortes desajustes emocionais que cultivamos ao longo do tempo. E tais patologias nem sempre conseguem ser contornadas somente com o uso de medicação, embora os fármacos possam contribuir sobremaneira para o alívio desses padecimentos. A maneira de encarar os desafios da vida precisa ser meticulosamente analisada, buscando a compreensão e o entendimento dos reais objetivos da nossa existência aqui na Terra, partindo do entendimento claro de que possuímos duas naturezas, a física e a espiritual. Em realidade somos espíritos criados por Deus para viver eternamente, em sucessivos processos reencarnatórios, buscando a perfeição que nos proporcionará a paz e a felicidade que tanto ansiamos e que ainda não logramos encontrar. Possuímos, no momento, um corpo físico, mas existíamos antes dele e seguiremos vivendo após o seu término, portanto, não podemos pautar nossas ações, atitudes e comportamentos como se a nossa vida apenas cumprisse um pequeno roteiro do berço ao túmulo. Indispensável, portanto, se torna a valorização dos nossos sentimentos e emoções, se realmente desejamos usufruir o conforto de dias mais serenos e tranquilos. Erradicar, definitivamente, o orgulho e o egoísmo que residem em nosso coração é tarefa inadiável e urgente, pois que essas terríveis chagas ostentam o nascedouro de tantas outras mazelas. Ódio, mágoa,
ressentimento, melindre, ciúme, avareza e tantos outros defeitos que ainda alimentamos com os nossos desequilíbrios emocionais carregam, de forma invisível, um enorme potencial destruidor, com a capacidade extraordinária de arruinar a nossa saúde, nos conduzindo a experimentar o fel do sofrimento. No entanto, o remédio para esses incômodos que tanto nos atormentam está facilmente ao alcance das nossas mãos, disponível a qualquer criatura há mais de 2000 anos, as sábias e morredoras lições de Jesus Cristo, contidas em seu Evangelho, tão populares, mas pouco entendidas e praticadas. Em momento algum podemos descartar o valor da medicina que veio em nosso auxílio, mas ignorar os ensinamentos do Cristo, diante da clareza e atualidade que carregam, será sem dúvida menosprezar, descuidadamente, um manancial infinito de bênçãos que está à disposição de quem dele quiser fazer uso. A diminuta compreensão e o uso das advertências cristãs permitiram a construção, atualmente, de uma sociedade angustiada, deprimida, pessimista e detentora de poucas esperanças e perspectivas de melhoria. No entanto, se nos aprofundarmos no exercício prático do roteiro cristão, em breve transformaremos o mundo que nos acolhe. O remédio pode curar uma doença já instalada, mas a vivência evangélica será capaz de prevenir uma patologia, ao ensinar, de forma coerente e equilibrada, como uma criatura deverá administrar as suas emoções. A humanidade já perdeu tempo demais, sofreu muito, vem andando na contramão da lógica. Até quando? Será que ainda não temos olhos de ver e ouvidos de ouvir? Reflitamos. 8. Ninguém está desamparado. O que é Deus? Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Questão número 1 de O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. Deus, sendo a inteligência suprema e causa primária de todas as coisas, é a força máxima, revestida de perfeição e sabedoria, que instituiu as leis universais contidas no Código Divino, garantindo a todas as criaturas as mesmas condições e oportunidades de progresso e prosperidade espiritual, sem permitir qualquer privilégio ou favorecimento a quem quer que seja. No contexto dessas sábias leis reina a mais absoluta justiça, cabendo a cada ser humano, observando seu livre-arbítrio, escolher caminhos e decidir por qual direção deseja seguir, obviamente, sem olvidar que cada ação refletirá uma reação e que não há causa que não acarrete algum efeito. Paulo de Tarso, o grande propagador da Boa Nova, afirmou peremptório: cada um colherá aquilo que tiver semeado. Gálatas 6,7. Assim, não será difícil compreender que, ao longo do tempo, usufruindo da liberdade de agir, fizemos a nossa semeadura mediante as ações, atitudes e procedimentos que deliberamos realizar, fatores de que desencadeou reflexos que vivemos no momento. Dores e sofrimentos ou alegria e serenidade são efeitos de causas que dormem em procedimentos anteriores. Em realidade, dentro da justiça divina somos o que somos e temos o que temos devido às escolhas que livremente fizemos. Isso, obviamente, não deixa qualquer dúvida de que ninguém é culpado pelos nossos deslizes, como também temos autoria e o mérito das boas colheitas. Em qualquer situação a providência divina sempre nos envolve, advertindo quando rumamos para os equívocos, fantasias e ilusões, e incentivando quando nos direcionamos para a aquisição de valores nobres e edificantes, mas a decisão de aceitar ou não o socorro e a proteção de Deus é totalmente nossa. Compreendendo esse justo e coerente mecanismo divino, teremos plenas condições de pautar a nossa vida, hoje, na execução de uma semeadura consciente, responsável, com base na dignidade, ética, honradez e honestidade. Na verdade, se não podemos modificar o passado que nos rendeu os momentos amargos e decepcionantes de agora, temos a mais absoluta liberdade de modificar o presente, realizando uma conduta condizente com os princípios da decência e da moralidade, projetando um futuro promissor, conforme desejamos e sonhamos realizar. Diante dessa lógica assertiva, evitemos procurar culpados para as nossas mazelas, pois que assim agindo perdemos tempo em desculpas e fugas, depositando em ombros alheios o peso que precisamos carregar, em decorrência das nossas próprias deliberações. Tivemos oportunidade de escolher, de decidir. Se o fizemos de forma equivocada e contrária às valiosas lições do Cristo, que há mais de 2000 anos estão disponíveis,
nada mais justo e coerente que respondamos pelos desatinos perpetrados. Na condição de espíritos eternos, criados por Deus na simplicidade e na ignorância, com destino à perfeição, estamos chegando do ontem, vivendo hoje e projetando o amanhã, com a mesma liberdade de sempre. Tudo continua em nossas mãos. Só não somos melhores porque não quisemos ser. Possibilidades, mecanismos e recursos nunca nos faltaram. O que realmente faltou foi a nossa boa vontade e a disposição em trilhar por veredas de maturidade e equilíbrio. Mas, hoje, mais conscientes dos verdadeiros e definitivos valores da vida, querendo, poderemos modificar essa realidade. Façamos isso, destemidamente. 9. Se quisermos um mundo melhor. Se alguém quer ser o primeiro, seja o último de todos e o servo de todos. Jesus, Marcos 9:35. Dentro do contexto das nossas expectativas, desejamos sempre um mundo melhor, onde nossos sonhos saiam do plano das ideias para a realização plena. Seria a vida de plenitudes, alegrias, felicidade e paz. Mas a conquista dessa aspiração tão almejada só se concretizará mediante o empenho, a participação e o esforço coletivo. Portanto, se realmente queremos um mundo melhor, amemos a nossa família, com toda a nossa força e intensidade, renúncia e dedicação, estruturando-a nos moldes da decência, dignidade, ética e responsabilidade. Se realmente quisermos um mundo melhor, trabalhemos arduamente, no meio social em que nos situamos, defendendo os valores morais e difundindo exemplos de honradez e fiel cumprimento dos nossos deveres. Se quisermos um mundo melhor, desenvolvamos ações em favor da velhice solitária e abandonada, oferecendo aos irmãos idosos um pouco de carinho e atenção para que finalizem seus dias na terra com mais respeito e alívio. Se quisermos um mundo melhor, no âmbito das nossas relações sociais, façamos uso da compreensão e da tolerância, não olvidando que a educação precisa ser a base das nossas ações. Se quisermos um mundo melhor, não desperdicemos as várias oportunidades de trabalho que surgem no nosso cotidiano e saiamos a cooperar, de algum modo, em benefício da serenidade geral, dardejando gestos de bondade e altruísmo. Se quisermos um mundo melhor, observemos a quantidade de jovens, adolescentes e crianças que seguem pelas vielas da vida em experiências de aflição e sofrimento, conhecendo todo tipo de carência, a material, a moral, a afetiva, e descruzemos os nossos braços em atividades de socorro e esperança. Se quisermos um mundo melhor, estudemos mais, para que melhor preparados contribuamos para o avanço da tecnologia, buscando conhecer novas formas e meios de facilitar a vida humana. Se quisermos um mundo melhor, não meçamos esforços para adquirir medicamentos, mesmo em campanhas, para aliviar as dores e os padecimentos que torturam tantas criaturas sem recursos financeiros, que passam seus dias em leitos de angústias e desconforto. Se quisermos um mundo melhor, cuidemos com zelo e consciência do nosso corpo físico, para que tenhamos mais horas com possibilidades de trabalho e menos tempo para a inércia decorrente de enfermidades e desajustes. Se quisermos um mundo melhor, entendamos que os recursos financeiros e econômicos circulantes no mundo não existem para atender aos nossos caprichos pessoais e sim para movimentar o universo das oportunidades para todos. Guardar fortuna em cofres ou em faustosas contas bancárias é aprender o progresso e amontoar aflições para nós mesmos. Se quisermos um mundo melhor, onde estivermos, com quem estivermos e em que condições estivermos, elejamos o bem como prioridade em nossas vidas e cheguemos ao sacrifício se necessário for, para amar, indistintamente, aqueles que caminham conosco pelas estradas da existência. Se quisermos um mundo melhor, estudemos com afinco e persistência o Evangelho de Jesus, vivenciando na prática cada lição do Cristo, formando o lastro forte da solidariedade entre os homens. Assim, não esperemos pelas ações e iniciativas dos outros, façamos a nossa parte sem cobrar nada de ninguém. Devemos prestar contas à nossa consciência e pouco nos importarmos com o que os outros pensem, procurando, sim, ser agradáveis a Deus, que sempre tem opiniões diferentes das dos homens. Reflitamos. 10. Juventude não é sinônimo de libertinagem. Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu.
Então vem e segue-me. Mateus 19:21. Jesus dialogava com um jovem rico, dono de inúmeras propriedades, que o buscara dizendo guardar os mandamentos da lei e, por isso, tinha direito ao reino de Deus. Então, o Cristo lhe respondeu: se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Mateus 19:21. Conforme as palavras do Mestre, só lhe faltava isso para que o jovem atingisse a perfeição. No entanto, cabisbaixo, o jovem deixou o local, pois para ele seria muito difícil desprender-se de tudo o que tinha, ainda mais tendo a juventude pela frente, para seguir a Jesus. Preferiu, então, continuar sua vida sem alterações significativas. Obviamente, nenhum jovem sacrificará seus anos primaveris numa renúncia absoluta a tudo que o cerca. Nem Jesus desejaria isto. Precisará ele viver os tempos da juventude, desfrutar desse momento alegre, pouco compromissado, desabrochar seus sentimentos, cantar, brincar, festejar. Mas, em momento algum, por ser jovem, poderá se dar ao descuido de destruir sua vida em comportamentos levianos e irresponsáveis. Desenvolve, em nosso meio social, a cultura de uma juventude libertina, indiferente, e com poucas preocupações para com os reais e necessários valores morais da vida. Diante disso estamos assistindo a uma avalanche de tragédias de todos os tipos e matizes, onde jovens despreparados, muitas vezes não educados devido aos descasos familiares, estão se atirando em abismos profundos, sem volta, ou com chances mínimas de redenção. Espíritos endividados do passado solicitaram novas oportunidades reencarnatórias e, chegando à Terra, palco das lutas e das experiências, onde deveriam colher os louros da vitória, novamente atolam seus ideais e sonhos no lamaçal das inconsequências, para chorar mais tarde, sem dúvida, amargando novos remorsos e arrependimentos. Para desfrutar, prazerosamente, esse belo e expressivo momento das suas vidas é preciso cautela e discernimento, pois que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, já ensinava Paulo de Tarso, há muito tempo. O jovem pode fazer uso de bebidas alcoólicas, aprofundar-se em tóxicos ainda mais pesados e deletérios, colocar asas em suas motocicletas, impulsionar o veículo como um bólido, usar e abusar do sexo, cultivar a violência e a agressividade, desrespeitar os mais velhos, perturbar o sossego público. Isso convém? Na vida, existem situações que podem ser contornadas sem maiores agravantes. Um pequeno ferimento pode ser curado, uma leve batida com o carro, o funileiro resolve, um corte de cabelo equivocado pode ser reparado, quando se perde um ano escolar, logo vem o outro. Mas acontecimentos existem que não tem como resolver. A gravidez não tem volta. Se recorrer ao aborto, comete crime de graves proporções, que exigirá reparações dolorosas. As viciações tóxicas arrebentam o físico e o caráter da criatura. O excesso de velocidade mata muitos jovens. E assim por diante. A exemplo do jovem que procurou Jesus para usufruir de uma vida mais digna e promissora, e não aceitou os conselhos e as orientações do Mestre, muitos moços e moças de hoje fazem o mesmo percurso, ante as lições e os avisos sérios e esclarecedores. Preferem seguir pela vida trilhando por vielas sombrias e desastrosas. Vivem raros momentos de prazer e suposta felicidade na idade primaveril, para depois amargar o resto da existência no âmbito da dor, do sofrimento e das desilusões. Juventude não é sinônimo de libertinagem, mas sim de muita responsabilidade. Pensemos nisso, enquanto há tempo. 11. Henrique e o Dia dos Pais. Pode-se considerar a paternidade uma missão? É, sem contradita, uma missão. É ao mesmo tempo um dever muito grande que obriga, mais do que o homem pensa, sua responsabilidade pelo futuro. O Livro dos Espíritos, questão 582, Allan Kardec. A jovem voluntária, aos sábados à tarde, ministrava aulas de evangelização a crianças menores de 10 anos, em bairro da periferia da cidade. Falando de Jesus e do Evangelho aos meninos, a professorinha, com boa vontade e idealismo, procurava incutir na mente deles um pouco de religiosidade,
para que no futuro pudessem reunir elementos nobres e sublimes que viessem fazer frente aos chamamentos inferiores do mundo. Pretendia ela destacar e perpetuar, naquelas vidas iniciantes, os sentimentos bons, objetivando criar condições para a felicidade e a paz. Havia perseverança no ideal, pois as aulas semanalmente eram oferecidas àqueles rebentos que recebiam, com sofreguidão, o alimento espiritual, tão necessário à alma como a nutrição material indispensável ao corpo. Naquele sábado, as lições focalizariam a família. Cartazes eram expostos, dizeres em letras gigantes falavam do assunto e a jovem dedicada, com entusiasmo, discorria sobre a paternidade. No dia seguinte, no domingo, seria comemorado o Dia dos Pais e a menina instrutora solicitou aos garotos, depois de distribuir papel e lápis de várias cores, que desenhassem qualquer coisa relativa ao papai, pois que estavam na véspera do dia dedicado aos genitores. E as crianças se debruçaram sobre o material oferecido, ávidas para mostrar a tio que podiam desenhar, pois cada uma delas acreditava ter condições de fazer traços mais bonitos sobre o seu pai. Os pequenos foram rabiscando o papel, as cores foram aparecendo. Os mais diferentes desenhos tomaram forma e todos eles, segundo os artistas, tinham tudo a ver com o papai. Henrique, um garotinho irrequieto, num canto da classe continuava desenhando, cabisbaixo e silencioso. Parecia estar compondo uma obra de arte. Mais alguns minutos e eis que ele se apresenta mostrando o seu trabalho. No papel, uma quadrada, dentro dele os traços de um homem, cercado por uma enorme grade. Henrique, que desenho é esse? Tia, você não pediu para desenhar meu pai, porque amanhã é o dia dele. Sim, mas não estou entendendo o que você fez. Esse quadrado é a cela, e a grade é a janela da cadeia onde meu pai está preso. Sabe, tia, ele roubou. Na outra cela, que desenhei, está o meu irmão, que roubou também. Os olhos da professorinha se encheram de lágrimas e ela não pôde fazer outra coisa senão abraçar Henrique, apertando-o contra o peito, sem dizer uma única palavra. Henrique não pôde abraçar o seu pai no Dia dos Pais, pois ele estava ausente, devido ao crime cometido. E nós? Nós estamos presentes para receber os abraços dos nossos filhos. Ou será que também nos ausentamos na desonestidade, na velhacaria, na indignidade, nos tóxicos, na infidelidade conjugal, na preguiça? Comprometer a paz social também é crime. O adulto é o espelho da criança. Os pais são o modelo dos filhos. Que tipo de modelo estamos sendo para os nossos pequenos? 12. Ninguém é culpado pela nossa dor. Segundo modo de ver terreno, a máxima buscai e achareis é semelhante a esta outra: ajuda-te e o céu te ajudará. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 25, item 02, Allan Kardec. Na Terra, via de regra, o homem lamenta os ferimentos que o atormentam, e se equivoca ao atribuir suas dores por conta da culpa alheia. Dentro da justiça divina, ninguém paga o que não deve. Se temos motivos para sofrer, se temos razões íntimas que nos fazem verter lágrimas, isso, obviamente, não tem origem na conduta daqueles que seguem conosco pelas estradas da vida. Sendo herdeiros de nós mesmos, logramos experimentar hoje o reflexo do que fizemos e fomos ao longo do tempo, por intermédio das sucessivas reencarnações. Dizer o contrário seria imputar ao próximo uma culpa indevida, enquanto estaríamos afirmando que Deus é injusto, pois que suas leis possibilitariam um padecimento que não nos é devido. Não, as leis naturais são sumamente justas e de amor. Nós é que ainda não aprendemos a conhecer os mecanismos do código divino, cheio de lógica e razão. Portanto, ao invés de prosseguirmos na lamentação, procuremos usar a mesma força para observar o acerto da vida em nos proporcionar as mais variadas oportunidades de aprimoramento interior, na superação dos nossos limites. Acomodar no pensamento a ideia de que sofremos muito e que a nossa felicidade depende da ação daqueles que vivem conosco é, incontestavelmente, um grande erro. Sofremos apenas o que merecemos e seremos felizes na proporção do entendimento das leis de Deus, que afirmam a cada instante ser imprescindível fazer aos outros aquilo que desejamos para nós mesmos. Na expressão ajuda-te e o céu te ajudará, está o manual norteador dos nossos passos,
pois que informa a necessidade de movimentarmos as próprias forças na solução dos problemas que nos afligem. Na verdade, não precisamos dos outros para ganhar a felicidade, mesmo que de forma relativa, mas, sim, da paz de consciência que nos assegura estarmos vivendo dentro dos preceitos apontados pelo Evangelho de Jesus, especialmente no amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Jesus, João 15:12. Ante nossas dificuldades e nossas angústias evitemos procurar culpados, no tentame de transferir ao próximo os desequilíbrios que moram em nosso âmago. Em realidade, nos apresentamos hoje, nesta encarnação, trazendo conosco o aprendizado e a evolução espiritual adquirida ao longo dos séculos. Se não somos melhores e não conseguimos viver bem é porque ainda não foi possível ter uma conduta mais afinizada com as sábias lições do Cristo. Saiamos com firmeza e determinação, buscando a paz e a felicidade, e as acharemos. Ajudemo-nos com coragem. O céu, representado pelos espíritos benfeitores, nos ajudará, nessa empreitada. Confiemos. 13. Mesmo no suicídio não morremos. O homem tem o direito de dispor da própria vida. Não, só Deus tem esse direito. O suicídio voluntário é uma transgressão dessa lei. O suicídio não é sempre voluntário. O louco que se mata não sabe o que faz. Perguntas 944 e 944 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec. Podemos afirmar categoricamente que a morte não existe. Morre o corpo, a matéria, o envoltório físico, jamais o espírito. Assim, mesmo cometendo suicídio, aniquilando a nossa vida orgânica, continuamos a viver. Essa realidade é, sem sombra de dúvida, mais uma decepção para a criatura que tenta fugir dos seus problemas. Pelas portas enganosas e equivocadas do suicídio, acredita o ser humano estar dando fim aos seus dramas, mas em verdade está criando outros, de graves e imprevisíveis proporções. Em qualquer circunstância, ante os maiores obstáculos da nossa vida, matar o corpo é uma hipótese que jamais deve ser ventilada, mesmo por brincadeira ou em vigilância, pois existe uma infinidade de espíritos, também em quadros atormentados, atuando em sintonia conosco para que prossigamos com a absurda ideia de morrer. Quem acredita que acabando com o corpo por meio do suicídio tem seus sofrimentos findados, não imagina, nem de longe, o verdadeiro sofrimento que está criando para si mesmo. Se de alguma forma nos sentirmos feridos, desiludidos, decepcionados, infelizes ante os acontecimentos que nos cercam, antes de pensar em morrer, utilizemos a mesma força, mas de maneira inversa, e saiamos a eliminar o egoísmo fixado em nossos corações. Procuremos matar a vaidade que agride a nossa personalidade a nos conduzir pelos caminhos do melindre, que tantos males tem causado aos homens. Atuemos com determinação para matar a violência e a revolta que carregamos no íntimo, a nos ofertar oportunidades para os desequilíbrios e insatisfações. Trabalhemos para matar a preguiça que anestesia as nossas forças e nos faz criaturas acomodadas e inertes, vivendo a teoria dos braços cruzados e mentes vazias. Esforcemo-nos para matar a fofoca e a maledicência que tantos transtornos oferecem ao nosso convívio social. Criemos coragem e matemos o desânimo que nos fere e maltrata, fazendo-nos homens apáticos e indiferentes para com as belezas da vida. Então, ao invés de trabalharmos os nossos pensamentos visando criar formas de acabar com o nosso corpo, já que mesmo mortos para o mundo continuamos vivos para a eternidade da vida, cuidemos de matar os nossos defeitos e, em pouco tempo, o desejo de morrer será substituído pela imensa vontade de viver, uma vez que a vida é uma dádiva de Deus, e, sendo Ele o nosso Pai de eterna bondade, jamais iria nos brindar com alguma coisa que não fosse útil e nobre. Morrer nunca, viver sempre. 14. As diversas formas da caridade. Amemo-nos uns aos outros e façamos aos outros o que quereríamos que nos fosse feito. Jesus. Comumente entendemos a caridade como sendo o gesto fraterno de doar algum bem material ao necessitado. Tal procedimento de solidariedade é, sim, também caridade, mas o conceito desta louvável virtude é muito mais abrangente, alcançando horizontes inimagináveis. Em verdade, trata-se de uma base sólida onde germinam os princípios da paz e da felicidade,
virtudes hospedeiras da harmonia, capazes de edificar uma sociedade mais justa e um mundo mais sereno e humano. Doar, nos moldes do equilíbrio, da ética e da generosidade, será sempre uma atitude fomentadora do bem-estar e da alegria entre os homens. Fazemos caridade quando conseguimos conviver com familiares difíceis e complicados, que nos causam problemas e aflições frequentemente, pois que propiciam o desenvolvimento, em nosso íntimo, da resignação e da tolerância. Usamos da caridade quando insistimos, mesmo com dificuldades e sacrifícios, na educação indispensável dos nossos filhos ou tutelados, uma vez que damos condições para o aparecimento da perseverança e da determinação. Agimos com caridade quando trabalhamos arduamente e, mesmo assim, não conseguimos uma vida confortável, experimentando carências e escassez, pois que permitimos o nascimento da aceitação e da certeza de que as leis de Deus não nos desamparam. Promovemos a caridade quando criamos mecanismos e recursos para auxiliar a infância, a adolescência e a juventude sem norte e com poucas perspectivas sadias, uma vez que formamos os lastros para a mudança de comportamentos e direcionamento ajustado das criaturas. Utilizamos a caridade quando nossos atos, atitudes e ações colaboram para a preservação do meio ambiente e a defesa do patrimônio original da Terra, pois que, agindo assim, ajudamos a humanidade inteira, permitindo que todos desfrutem da pureza e da abundância dos recursos naturais. Atuamos com caridade quando exercemos cargos públicos sob o prisma da responsabilidade, decência e honestidade, pois que formamos o patamar da justiça social, impedindo o surgimento de apadrinhamentos, privilégios e usurpação dos recursos financeiros da comunidade. Desenvolvemos a caridade quando combatemos, acirradamente e com coragem, os preconceitos de cor, raça, religião, preferência sexual, postura social e outros, facilitando a convivência solidária e fraterna entre os seres humanos, onde cada um viva de acordo com a sua liberdade de escolha. Cultivamos a caridade quando, com destemor e firmeza, enfrentamos as injustiças sociais, a opressão dos poderosos, a escravidão imposta pelos fortes sobre os indefesos, a influência nociva e perniciosa da imoralidade, buscando sedimentar o terreno para a semeadura da paz. Vivemos com caridade quando trabalhamos, ininterruptamente, para fortalecer a ideia de que o mais importante da vida é a criatura humana, esteja ela como e onde estiver, multiplicando os nossos talentos, visando aplainar os caminhos condutores de esperanças e de alegrias, para o bem geral. Façamos, então, a caridade, a qualquer hora e em qualquer lugar, pois que no contexto sábio da lei de causa e efeito, o bem que é feito em favor da prosperidade humana retornará em nossa direção, sempre recheado e mais forte pelas ações benéficas de outras criaturas, fazendo-nos também beneficiários da mesma caridade praticada. Sejamos, então, caridosos, e a luz vigorosa dessa imprescindível virtude iluminará os dias do nosso futuro. Reflitamos. 15. Melhorar a sociedade é tarefa nossa. Se tiver que amar, ame hoje. Se tiver que sorrir, sorria hoje. Se tiver que chorar, chore hoje. Pois o importante é viver hoje. O ontem já foi e o amanhã talvez não venha. André Luiz, Psicografia de Francisco Cândido Xavier. Vivemos num mundo de expiações e de provas, onde o mal ainda predomina. Expiações, pois que estamos colhendo, na atualidade, os reflexos das ações infelizes impetradas ao longo dos 40.000 anos que fazemos uso da razão. Provas, porque vivemos, no presente, novas e valiosas experiências, objetivando prosperidade espiritual. Assim, não será difícil compreender a complexidade da vida na Terra. Imperioso se torna a necessária e urgente conscientização dos nossos reais objetivos por aqui, para que não continuemos nos perdendo pelos labirintos enganosos das ilusões e das fantasias, como temos feito até agora, onde, obviamente, reside o nascedouro das angústias e aflições que torturam a nossa vida. Nunca, em todos os tempos da humanidade, tivemos tantas informações e esclarecimentos como nos dias presentes. Alegar ignorância para justificar os nossos fracassos, por certo, não será uma alternativa plausível, pois que as leis de Deus estão inscritas em nossas consciências, conforme nos esclarece a questão 621,
de O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. Melhor será assumirmos a cota de responsabilidade que nos pertence e nos lançarmos, com esforço, amadurecimento e determinação, na concretização das metas e propostas que elaboramos, um dia, no mundo espiritual, quando solicitamos o aval de amigos benfeitores, para renascermos na Terra, exatamente junto daqueles a que estamos atrelados pelas redes das afinidades e compromissos,